Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dois tópicos importantes, o inventário e o testamento. Vou começar aqui pelo testamento, algumas considerações sobre essa forma de última disposição de vontade do testador. Esse testamento ele se divide em testamento comum. E dentre esses testamentos comuns nós temos o público, o cerrado e o particular. Aqui no particular eu vou abrir mais uma flechinha aqui para falar um pouco sobre o testamento nuncupativo. Vamos a eles? Então, nesse testamento público, o testamento ele é um ato personalíssimo. O que é isso, professor? Em regra, ele não admite, por exemplo, que tenha representação, tá? Não admite, por exemplo, uma assistência. Tanto que o legislador excepcionou e estabeleceu a idade mínima de 16 anos, para poder facilitar. Se fosse um negócio jurídico comum, o que ia precisar? Ia precisar de estar representado ou assistido pelo seu representante legal. Essa é a primeira característica. Outra, o testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Basta que você vá ao cartório, tenha dinheiro para pagar as custas ali, você pode revogar amanhã. Eu mudei de ideia, aquela pessoa que eu gostava tanto, já não gosto mais tanto assim, eu vou lá e revogo também. Então, esse testamento público, qual que é a característica principal? Ele é feito perante o tabelião, tá? Ela é feita em cartório extrajudicial. E o que acontece nesse tipo de testamento? Então, esse tabelião de notas é que vai produzir o testamento. E ele vai ler em voz alta. Por que tem essa característica de ser lido em voz alta? Porque o Brasil era um país analfabeto. Somente na virada do século XVIII, XIX e XX é que começou aí as universidades a se institucionalizar pelo país afora. Então, era muito preocupante essa situação. Por isso que o surdo-mudo, o analfabeto, o cego, eles têm que fazer esse testamento público, porque ele vai ser lido em voz alta. Então essa é uma característica. Outra característica importante, ela deve ser feita na língua portuguesa. Por que o senhor está falando isso, professor? Tão óbvio, porque nesse tipo de testamento cerrado, você pode fazer em qualquer idioma. Essa é a diferença do testamento cerrado para o público. Outra coisa, outro detalhe importante, cerrado quer dizer que o testamento ele é fechado. Ninguém vai saber ali o que está escrito. Nem o tabelião. Quando a pessoa entrega esse testamento cerrado, precisa entregar para o tabelião e perante as testemunhas, mas ele não vai ser lido. Normalmente quem faz esse tipo de testamento cerrado são aqueles imigrantes, italiano, alemão, japonês, por ter essa particularidade de ser feita em qualquer idioma. Outra característica importante, é preciso testemunhas aqui nesse testamento público comum, é necessário 2 testemunhas, assim como no testamento cerrado. Professor, existe uma possibilidade da pessoa fazer um testamento sem ter que ir no cartório? Existe, e é esse testamento particular, que pode ser feito de forma manual ou de forma mecânica, o código fala forma mecânica, mas a máquina de datilografar na época do código de 16, hoje pode ser impresso, desde que não tenha rasura, desde que não tenha espaço em branco, tá? É igual o exame da OAB, não pode haver rasuras. Como que eu faço, professor, se eu errei? Coloco o digo, e se for impresso na impressora lá, você corrige. Então essa é uma característica importante aqui do testamento particular. Ele não vai ser preciso ser levado ali no cartório, tá? Porque no testamento público quem faz é o próprio tabelião. No testamento cerrado, ele, mesmo estando fechado, lacrado, ele tem que ser entregue, tá? Para esse oficial do cartório. Agora, no testamento particular, não, ele vai ficar guardado, por isso ele precisa de uma testemunha a mais, 3 testemunhas, e ele precisa ser lido. Ele fica guardado com o testador, tá? A partir do momento que ele falece, aí sim é levado para o juiz, então vai ser o magistrado que vai fazer essa aferição, ele vai chamar aquelas testemunhas para confirmar, tá? Porque ele não tem muita segurança, porque ele ficou guardado ali junto com o testador. Percebam que aqui é feito pelo tabelião de notas, aqui ele está cerrado, fechado, mas aqui ele fica guardado com o testador. E aí o juiz vai confirmar esse testamento a partir do momento que ele convoca as testemunhas
para elucidar o testamento à vontade do autor. E esse testamento não culpativo, professor, o que que seria? Esse testamento é naquela situação especial. Uma pessoa, caiu isso aqui, tá, gente? A gente não é que nós estamos viajando, mas aquela situação em que a pessoa estava viajando de avião, caiu o avião, ficou na floresta, pegou um pedacinho de papel, escreveu que vai deixar os bens para determinada pessoa e assinou. Então, há essa possibilidade no testamento não culpativo, tá? Mas é claro que ele precisa ser ratificado, ele precisa ser confirmado pelo juiz posteriormente. Ato contínuo, agora nós vamos falar sobre as modalidades de testamento especial. O problema é que esses testamentos especiais também são divididos em 3. Vamos falar um pouco sobre eles. É o testamento aeronáutico, o testamento militar e o testamento marítimo. Pessoal, eu nunca vi até os dias de hoje ser utilizado um testamento desse na prática. Tá? Sinto muito, mas ele serve mais para confundir na prova, para ser objeto de exame de ordens, objeto de concurso público. Você então precisa saber que existe essa modalidade de testamento especial. Quando que acontece, professor? Normalmente é na situação em que esse militar, esse integrante das Forças Armadas, né, da Aeronáutica e da Marinha estão em guerra, por exemplo. E aí não tem como fazer um testamento. Isso aqui foi pensado no Código 16, numa época que não tinha Wi-Fi, não tinha rede social, então era um pouco mais complicado. Então ele prevê que nesse tipo de situação é possível fazer um testamento aqui em plena guerra, por exemplo. Requisitos. É necessário que seja feito por alguém que seja hierarquicamente superior. Por exemplo, um soldado não pode fazer o testamento no general, tá? Tem que seguir aí uma linha de hierarquia. Somente esse pessoal, professor, que vai ser contemplado aqui pelo testamento especial, são os militares, os integrantes da Marinha e da Aeronáutica? Não. Aquele civil que estiver a serviço também do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, também pode se valer dessa modalidade de testamento. Outro ponto importante que você não deve confundir no dia da sua prova, tá? A abertura da sucessão e do inventário. Então vamos lá, que são diferentes. A abertura da sucessão. Quando que ocorre, né? A abertura da sucessão ocorre com a morte, de acordo com o princípio da Saizine. A partir daquele momento, né, da morte, já se transmite aos seus herdeiros. Agora, e o inventário, professor? A abertura do inventário depende. Como assim, né? O Código Civil fala que esse inventário deve ser aberto 30 dias depois, tá, da abertura da sucessão. Ocorre que o Código de Processo Civil também delimita um prazo, e o Código de Processo Civil fala em 60 dias. E eu sou professor de Direito Civil e tenho que reconhecer que nesse tipo de situação o inventário é o quê? Direito material ou ele é um direito processual? O inventário é o procedimento. Então vale a regra da lei especial, além do Código de Processo Civil ser mais recente, ser de 2015, e o Código Civil ser de 2002. Tudo bem? Então nunca mais confundam a abertura da sucessão a partir da morte do testador ou do autor da herança, pelo princípio da Saizine. Agora, a abertura do inventário até 60 dias depois. Agora nós vamos falar um pouco sobre o inventário. O inventário ele existe em modalidades também. Nós temos aqui o inventário judicial, aquele inventário realizado perante o juiz, né? Quem que vai fazer esse tipo de inventário, professor? Na situação em que envolve menores, situação que envolve herdeiros que não concordam com o que coube a ele na herança, aquele nascituro também, né, vai ser contemplado aqui pelo inventário judicial. Características dele: ele é um inventário mais demorado, tem um rito, certo? Então ele demanda mais tempo. Agora nós temos também outra categoria, que é o inventário extrajudicial. Essa é feita perante o cartório,
tá? Cartório extrajudicial. Características importantes. Aqui há a necessidade de que não haja um testamento. Tá? O que mais, professor? Apesar que isso aí é discutível segundo o CNJ. Mas para sua prova, entenda que não cabe se houver testamento. Prova de primeira fase. Esse tipo de inventário não contempla menor. Tá? Se tiver menor de idade, tem que ir para o inventário judicial. Outra coisa também, tem que ter um acordo entre os herdeiros com o que cabe a cada um. Se houver litígio, vai para o judicial. Vantagem é que ela é realizada de forma muito mais célere, né? Só que, observação, precisa de um advogado também. E aqui nós temos, para terminar, para fechar aqui, uma modalidade chamada arrolamento. Isso aqui é um procedimento. Então, aqui nós temos a modalidade chamada arrolamento. Professor, onde é que está? Bom, esse inventário judicial está no Código Civil. Esse inventário extrajudicial, ela está em legislação especial. E o arrolamento está no Código de Processo Civil. Em que situação que cabe esse arrolamento, professor? De acordo com o Código de Processo Civil, naquelas situações onde o inventário não ultrapassa 1.000 salários mínimos. Então, nesse tipo de situação é possível o arrolamento. Existe aqui dentro do arrolamento também a forma de arrolamento comum, tá? E o arrolamento sumário. Então, aquelas situações onde, por exemplo, só tem um herdeiro, é mais fácil, há uma forma mais simplificada de fazer a discussão, não tendo ali vários herdeiros. Então, essa modalidade está prevista aí no nosso Código de Processo Civil. E para finalizar, agora a gente vai falar, eu prometo para vocês, sobre o rito, tá, do inventário. Então vamos lá numa linha do tempo. O que vai no inventário? Lógico, isso aqui é um inventário judicial, tá? Nós vamos tomar ele como molde. Então, primeiro passo aqui é a nomeação daquele inventariante, tá? Inventariante. Quem que vai ser esse inventariante, professor? Esse inventariante normalmente é um herdeiro, via de regra, tá? Ou é aquele cônjuge sobrevivente, ou é um dos herdeiros. Pelo amor de Deus, não vai confundir com a figura do testamenteiro, que são muito parecidos, né? Ambos têm aquela missão de dar procedimento à sucessão. Esse inventariante, primeira regra, para a gente diferenciar do testamenteiro, esse inventariante ele é nomeado pelo juiz, e aí ele vai responder perante o espólio, que é esse conjunto de bens, lá no Código de Processo Civil. Esse testamenteiro não. Esse testamenteiro ele é nomeado pelo autor da herança, tá? Pelo testador, para fazer valer as vontades dele. Tudo bem? Então essa é a primeira grande diferença entre inventariante e testamenteiro. Depois, aqui nós temos as primeiras declarações. O que seriam essas primeiras declarações? Aqui ocorre o inventário. O que é esse inventário, né? Como o nome já diz, inventário é você catalogar os bens que existem. Vamos verificar lá se tem um apartamento, por exemplo, se tem uma fazenda, né? Se tem boi, por exemplo. Então é aqui que a gente vai verificar a quantidade de bens que foi deixado ali pelo falecido. Por exemplo, um apartamento que foi deixado ou que foi dado ali em vida, ele precisa ser comunicado. Precisa ter a anuência dos demais herdeiros, professor? Bom, a regra diz que sim, tem que ter a anuência, porque de repente o patrimônio daquele autor da herança era de R$1 milhão e o apartamento custa R$900 mil, né? Agora, há situações em que o cara é podre de rico. Por exemplo, ele deixou R$100 milhões e aí o apartamento custava 1 milhão e só tinha 2 herdeiros. Nesse caso, como o patrimônio é muito grande, não há necessidade de você ter que ter essa anuência, tudo bem? Mas nas primeiras declarações você tem que fazer aqui o registro de que você ganhou esse apartamento em vida. Mais para frente aqui nós vamos entender o porquê. A fazenda, por exemplo, né? Então, e os bois que foram deixados? Vamos supor aqui que no caso dos bois,
a fazenda e o apartamento, todo mundo sabia. Agora esses bois estavam lá numa cidadezinha do interior, ninguém sabe. E aí o herdeiro pensa assim, vou vender por fora esses bois, posso fazer isso? De jeito nenhum, porque senão vai entrar no crime de sonegados. Vocês lembram das aulas anteriores, tá? Então, não se pode fazer isso. Outro detalhe importante, eu expliquei para vocês que no caso desse crime de sonegados, esse herdeiro vai perder o direito sobre esse bem sonegado, tá? Não confunda, porque sobre a fazenda, sobre o apartamento, aí ele continua concorrendo ainda, tá? Essa é alguma das situações que nós temos aqui, uma das peculiaridades. Depois dessas primeiras declarações, nós temos aqui um outro ponto importante também, que são as últimas declarações. O que acontece nessas últimas declarações? Aqui é o momento, por exemplo, da pessoa arguir se aquela pessoa, aquele inventariante realmente foi casado, por exemplo, ou se tinha só uma união estável, ou se era simplesmente só uma namorada do autor da herança, perceberam? Porque se foi somente uma namorada, não tem como ela configurar ali como inventariante herdeiro. Mas se tem união estável, daí sim. Como que faz, professor, nesse caso? Nesse caso, são aqueles casos de alta relevância, alto impacto, a pessoa vai ter que ingressar com uma ação de declaratória de reconhecimento de união estável. Então, nessas últimas declarações aqui é o momento de arguir. O que mais, por exemplo? Uma situação em que o autor da herança deixou tudo para um amigo, tudo para um parente colateral, mas aí, depois que ele morreu, surgiu uma criança lá de 10 anos falando que é filho do autor da herança. O que vai acontecer? Aqui ele vai ter que ingressar com uma ação de petição de herança. Isso aqui é uma dica forte para exame da OAB segunda fase. Tá? Vai entrar com essa petição de herança, os requisitos estão no 319 do CPC, cumulada com investigação de paternidade. Cumulada com investigação de paternidade. Para daí ela poder ingressar como herdeiro. Tudo bem? Então são essas as considerações aqui nas últimas declarações, mesmo que já tenha sido aberto o inventário, cuidado, que essa ação de petição de herança, ela tem um prazo decadencial, de acordo com o artigo 205, aquele prazo geral do Código Civil, de 10 anos. E quando que ele começa a correr, professor? A partir do momento que houve a abertura do inventário ou a partir do momento em que houve o trânsito em julgado nessa ação de investigação de paternidade? Bom, segundo a jurisprudência, porque a lei é silente nesse sentido, é a partir do trânsito em julgado da investigação de paternidade, porque dá um pouco mais de prazo para essa pessoa correr atrás. Tá? Então essas são as situações que a gente tem aqui nas últimas declarações. E ao momento também, se houve alguma omissão referente a valor, por exemplo, o apartamento custava R$1 milhão, colocou só R$100 mil, erro de licitação, é a hora de fazer. Posteriormente, nós temos aqui o momento de você fazer o pagamento de tributos e dívidas. Tributos e dívidas. Nesse caso, do inventário, esse tributo é o ITCMD. O que é, professor, esse tributo? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, ele é um imposto estadual. Vai ter que ser verificado em cada ente da federação qual que é o valor, qual que é a punição, por exemplo, da pessoa não ter aberto o inventário naquele prazo de 60 dias. No estado do Mato Grosso, por exemplo, o ITCMD varia entre 2% a 8%, mas tem que ser verificado em cada estado da federação. A dívida também, que esse espólio está respondendo, é aqui que vai fazer aqui o abatimento dessa dívida. Lembram que eu falei nas aulas passadas sobre a questão daquela pessoa que renuncia à herança? E se ele renuncia à herança caduca? Então aqui é aquela situação do credor ficar atento, porque é a hora dele ficar atento para tentar receber a dívida dele em cima daquele herdeiro que tentou não receber a herança para não pagar dívidas. Outro detalhe importante que eu esqueci de falar aqui para vocês, no caso da petição de herança, vai cair na prova de concurso público de OAB perguntando para quem vai, por exemplo, essa herança,
se, por exemplo, ficou tudo destinado para um amigo do testador. E aí, de repente, com essa ação de petição de herança, surgiu um filho. Tá? Nesse caso, vai ficar tudo para o autor da herança, se não, ou, desculpa, para o filho, né? Esse herdeiro necessário, caso não haja tido um testamento, uma revogação de testamento. Onde é que está essa previsão, professor? No artigo 1973 do Código Civil, inciso 2º, tá? Vai falar sobre a figura do rompimento da herança. Desculpa, rompimento do testamento. Como o nome já diz, rompeu o testamento, rasgou o testamento, né, que era para aquela amiga, pessoa que era amiga do testador e do autor, ou do autor da herança, então ela vai tudo aqui para esse herdeiro necessário. Então aqui é o momento de pagar as dívidas, né? Depois nós temos aqui a colação. O que é essa colação, professor? Então aquele bem que foi doado, aquele apartamento, lá no início, né, ele vai retornar aqui para que haja igualdade, tá, no que vai ser distribuído entre os herdeiros. Por exemplo, então, vamos supor aqui que na colação a parte disponível estava em 450 mil, de 1 milhão, e essa outra de 550 mil. Aqui a parte disponível e aqui a parte legítima. Para que a gente faça uma correta divisão. Tá? Por isso que é tão importante na colação aqui o herdeiro trazer esse bem. Tá? Se ele não trazer, responde pelo crime de sonegado. E aí, para finalizar, nós temos a partilha, o formal de partilha. Se a pessoa tem muitos bens, esse formal de partilha acaba se tornando um livro de tanta coisa que tem que ser transmitida. Aqui ela vai oficializar aquele princípio da Saizine. Né? O princípio da Saizine vai fazer a transmissão para os herdeiros, mas vai ser a partilha que vai colocar devidamente no lugar o que cabe a cada um dos herdeiros. Obrigado e bons estudos.